Você deve estar acompanhando ainda as notícias que envolvem todo o cerimonial da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora pela segunda vez, mas particularmente um culto que a imprensa brasileira está chamando de missa, acontecido na Catedral Anglicana de Washington, capital daquele país. E a pregadora foi a bispa, bom, deixa eu abrir um parêntese aqui. Em inglês é uma palavra só, independentemente do gênero masculino ou feminino, há uma única palavra. O português faz a distinção de gênero, algo que não existe na gramática da língua inglesa, né? Mas em português, a norma culta da língua nos diz que o feminino de bispo é episcopisa. Só que é uma palavra que ninguém usa, é uma palavra de uso raro. Bispa vai sendo cada vez mais consagrada pelo uso no país. A imprensa está utilizando, enfim. Mas vamos fechar aqui um parêntese, pois não é sobre isso que eu quero falar. A bispa Marianne Budde, que sem raiva, sem esbravejar, sem gritar, sem nenhum chilique histérico, mas de uma maneira serena, contundente, firme, corajosa, desafiou diretamente o presidente eleito Trump, eleito e empossado, a que ele tenha misericórdia, porque há pessoas com medo. Medo por quê? Porque ele falou e repetiu várias vezes, né, de planos da sua plataforma, em relação a pessoas das comunidades LGBTQ e a mais, e imigrantes também. A bispa Marianne Budde enfatizou muito isso. Nem todos os imigrantes são criminosos. Eles lavam os talheres, os pratos dos restaurantes que nós comemos, fazem trabalhos duros, fazem trabalhos difíceis, trabalham de maneira honesta, frequentam reuniões, atividades religiosas das mais diversas tradições religiosas. Tudo isso ela falou e, dirigindo-se ao presidente, disse: tenha misericórdia deles. Bom, misericórdia, a Bíblia fala várias vezes, a Bíblia exorta e desafia a que tenhamos misericórdia. O profeta Miqueias, por exemplo, no capítulo 6, diz que Javé, o Senhor, espera da humanidade 3 coisas: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com humildade diante de Deus. Misericórdia. Mais tarde, no Sermão da Montanha, Jesus dirá que os misericordiosos são bem-aventurados, porque alcançarão misericórdia. E é isso que ela exortou o presidente, que ele tenha misericórdia, porque essas pessoas estão com medo, por causa de tudo que ele falou que vai fazer. E você deve ter acompanhado também a reação que ele teve, reação publicada nas redes sociais e também repetida, divulgada amplamente, quando ele a criticou, falou que o sermão não foi inteligente, nem convincente, que o tom foi desagradável e que ela tem que pedir desculpas à nação. Bom, a bispa Marianne não tem que pedir desculpa nenhuma de nada para ninguém, ela não fez nada de errado. Ela falou o que a Bíblia fala, o que a Bíblia apresenta para nós, exigências do próprio Deus para nós. O presidente Trump a chamou de hater, né? Odiadora, literalmente seria isso. Esquerdista radical. Isso não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita, tem a ver com apresentar o que a Bíblia fala. Textos escritos milênios antes que houvesse essa divisão entre esquerda e direita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ao pensar nisso e ao lembrar de que muitos líderes evangélicos, tanto lá quanto aqui, estão saudando efusivamente o Trump, como se ele fosse um enviado de Deus, eu me lembro de que a Bíblia fala mais de uma vez que há conflitos entre o profeta e o falso profeta. Muitas vezes há um conflito. Um exemplo, 1º livro dos Reis, capítulo 22, é a época dos 2 reinos, Israel, reino do norte, capital Samaria, Judá, reino do sul, capital Jerusalém. O relacionamento destes 2 reinos, às vezes foi pacífico, como é exatamente o caso de 1 Reis 22, que eu estou citando aqui, às vezes foi conflituoso, um reino guerreando contra o outro. Nessa época, 1 Reis 22,
Acabe é o rei de Israel, nome esquisito, né? Acabe, mas é o nome dele. E o rei de Judá, nessa época, é Josafá. E Acabe quer fazer uma guerra contra os sírios, e convoca Josafá para que faça uma aliança e os dois reinos combatam juntos contra o inimigo comum. Josafá vai e os dois reis se encontram, e Josafá pergunta a Acabe se há profetas para que eles possam consultá-los, para ver se há uma mensagem de Javé, do Senhor, para eles, antes daquele momento tão crítico, que é uma batalha, uma guerra. E os profetas vão lá e falam: vai estar tudo bem, nós vamos ter a vitória. Quem são eles? Profetas da corte, profetas de aluguel. Eles são pagos pelo rei Acabe, são funcionários do rei. Então, eles falam que eles têm certeza absoluta que o rei quer escutar. E aí Josafá pergunta: não tem mais nenhum profeta não? E Josafá responde: tem sim, mas eu não gosto dele. Tem um sim, eu não gosto dele. Parece um menino de 6 anos de idade falando. É o profeta Micaías. E não confundir com Miqueias, que é outro. Um é Micaías, outro é Miqueias. E Josafá diz: mas manda chamá-lo. E eis então que Acabe manda um emissário chamar Micaías. E o emissário diz: o rei te convocou, vê se você fala algo que o rei vai gostar, hein? E Micaías responde: eu vou falar apenas aquilo que o Senhor me disser, só isso. E ele vai, a pergunta é feita para ele: nós estamos para empreender essa guerra juntos, e o que o Senhor tem a nos dizer? O Senhor Deus, o que Javé tem a nos dizer? E Micaías responde: vamos que vocês vão vencer. Pelo seu tom de voz, Acabe percebe que ele está sendo irônico e diz: eu não te falei? Eu não gosto dele. O que é que ele falou? E aí nessa hora Micaías fala sério: eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. E no contexto da Bíblia hebraica, a palavra pastor aí não é pastor de ovelhas não, é o líder político. O que ele está dizendo? É que Israel vai perder a sua liderança. O que ele está dizendo é que Acabe vai morrer. E de fato, mais tarde, o texto vai nos dizer que Acabe morreu mesmo em consequência daquela guerra. Outro exemplo, séculos depois, Jeremias. Ele é um sacerdote que recebeu um chamado para ser profeta no reino de Judá, Jerusalém. E o reino de Judá está com medo que a Babilônia invada Judá. E aí tem um profeta chamado Ananias que diz: não, está tudo certo, está tudo bem, a Babilônia não vai fazer nada. E Jeremias diz: vai sim, a Babilônia vai entrar, vai invadir, nós vamos ser derrotados. Um conflito entre o profeta de um lado e o falso profeta. Os falsos profetas muitas vezes falam aquilo que sabem que os governantes querem escutar. Eles agradam os governantes porque querem receber em troca benefícios pessoais. E o profeta muitas vezes tem uma palavra dura, difícil, desagradável. Trump reclamou que a palavra da bispa Marianne foi desagradável. Muitas vezes é mesmo, muitas vezes é. É uma palavra que a gente não gosta de escutar. Mas quem tem maturidade emocional e sensibilidade espiritual tem que parar para pensar: pera lá, tem algo na minha vida que eu preciso consertar, preciso corrigir? Não adianta ter uma atitude de um menino de 5, 6 anos de idade dizer: eu não gosto dele, eu não gostei dela. Isso é falta de maturidade emocional, psicológica e falta de sensibilidade espiritual. É preciso ter humildade para reconhecer os nossos próprios erros e aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Ao pensar no sermão corajoso da bispa Marianne, eu me lembrei daquela música do Chico Buarque de Holanda, As Mulheres de Atenas. Parafraseando aqui: mirem-se no exemplo da bispa Marianne Budde. Teve coragem de repreender e de chamar a atenção do presidente Donald Trump. Esse conteúdo faz algum sentido na sua vida? Se sim, clique na mãozinha do joinha, compartilhe aí seus comentários, ajude a divulgar esse vídeo, te agradeço por isso. Inscreva-se no Fé e Café, e se você já se inscreveu, o meu joinha é para você.